É, pessoal, começou finalmente a esperada saga Dark Crisis na DC. Essa é a nova saga de mega crise da DC que vai mostrar a construção de uma nova Liga da Justiça após os membros originais terem sido mortos pelo Pária, possuído pela Great Darkness. E essa HQ, desde o início, gerou uma super polêmica, porque supostamente um dos novos membros da Liga da Justiça seria a Arlequina. E bem, a primeira edição já saiu e essa polêmica tá respondida. Isso porque a nova Liga da Justiça vai ser formada nessa edição. Então assim, ó, fica comigo que eu vou explicar toda essa primeira saga direitinho, tudo que tá acontecendo. E pessoal, só antes da gente começar o vídeo, já vai deixando o bate-like e o bate-comentário, que isso ajuda demais aqui o canal. Muito obrigado para todo mundo que faz isso, e também para aqueles que curtem demais o canal e querem conversar com a gente no WhatsApp, temos também a opção de membros do canal. Beleza, então, bora contar essa primeira parte do Dark Crisis. E assim, ó, apenas contextualizando, na última edição da HQ da Liga da Justiça, que foi a edição que deu origem a essa saga, os membros fundadores da Liga foram transportados para um outro local pela Liga da Justiça encarnada. As duas Ligas da Justiça discutem uma nova ameaça ao multiverso chamada de Great Darkness e decidem ir até a fonte do problema. Nesse local, que eles chamam de Multiverso 2, eles encontram o Pária, que está tentando solucionar os erros do passado, realizando novos erros e achando que pode impedir a criação da crise original. A verdade é que o Pária e outros vilões da Liga, como o Darkseid, foram corrompidos pela força Great Darkness. E os nossos heróis se opõem a isso, e isso acaba desencadeando uma super luta entre eles. Os vilões estão um pouco enfraquecidos, mas mesmo assim é uma luta muito intensa. O Arqueiro Verde consegue destruir a máquina do Pária, salvando temporariamente o universo. Mas logo depois ele é morto. E o restante da Liga da Justiça também vai caindo um a um, inclusive a Trindade, que morre nessa página muito insana. O único sobrevivente é o Adão Negro, que consegue retornar para a Terra e avisa os demais heróis. Logo depois, a gente teve uma outra HQ que se chama Caminho para Dark Crisis. E nessa história, o Superman Jonathan Kent encontra o Asa Noturna, que não está muito preocupado com a morte dos demais heróis da Liga. E essa história, ela acaba sendo muito importante porque ela mostra como que alguns heróis estão lidando com a morte dos heróis da Liga. Alguns estão super, hiper, mega preocupados com a morte deles, como Jonathan Kent, e outros não estão levando essa morte tão a sério, como é o caso do Asa Noturna. E os dois personagens, eles acabam conversando e tem um diálogo muito honesto entre eles. No final, nenhum e nem outro está certo. A conversa franca entre eles ajuda a entender que não adianta reagir à morte dos super-heróis como se fosse o fim do mundo. Como também não adianta você fingir que eles não morreram, porque eles supostamente podem voltar. Temos também algo muito parecido acontecendo com os dois Wally, o Lanterna Verde e o novo Aquaman. E além disso, há uma história de como que o Pária foi consumido pela Great Darkness, na qual ele foi seduzido pelo seu desejo de trazer a sua família de volta e de salvar de uma vez por todas o multiverso. E beleza, agora sim vamos começar a primeira edição do Dark Crisis. Tudo começa com uma vela sendo acesa. O Asa Noturna relembra da vez que fez o seu juramento para o Batman antes de se tornar Robin. E que a partir daquela luz, ele viu o mundo crescer com outros heróis, e heróis jovens como ele. E também com alienígenas, amazonas e deuses. Heróis de todos os tipos. Ele viu uma nova geração de heróis ajudantes surgirem ao lado dos heróis clássicos, mas que mesmo assim a escuridão continuou existindo. E nisso vemos que o Hall da Justiça está com centenas de heróis que estão no memorial da Liga com uma vela. O Asa Noturna, realizando esse discurso, diz que enquanto eles continuarem lutando, o símbolo que representa a Liga da Justiça vai continuar ali. E enquanto isso, no mesmo local, mas um pouco afastado, vemos que o Deathstroke está junto com outros vilões misteriosos. E ele também está segurando uma vela e apaga a vela. E assim, ó, todo esse início eu achei que foi muito bom.
pegar o negócio do juramento do Asa Noturna quando era Robin com o Batman, para simbolizar essa passagem de manto para a Liga da Justiça com os novos heróis, realmente foi genial. Mas eu acho que o único problema dessa construção narrativa que eles criaram aqui é que as pessoas que estão lendo as histórias, elas não compraram de fato a morte da Liga original. Porque eu não acredito que a Liga original morreu, tá ligado? E todo esse luto que a gente vai ver durante a história parece uma coisa muito mais que os personagens estão sentindo, mas que pelo menos eu não sinto, porque é um artifício narrativo que eu já vi muitas e muitas vezes na DC e também na Marvel. Mas bem, isso daqui é só eu. Vamos continuar contando a história aqui porque ela realmente fica bem interessante. Algumas semanas depois, o Superman Jonathan Kent está ajudando o Wally Flash em Washington contra os Cobra. Contudo, isso não é um ataque qualquer, porque em todo o mundo, de fato, está acontecendo ataques semelhantes. Vemos outros heróis lidando com situações parecidas no espaço. Em Londres, o Superman acha tudo isso muito estranho. E é então que chega o Lanterna Verde Hal Jordan, dizendo que estava de férias e estava totalmente desinformado sobre a situação da Terra. E nisso, o Adão Negro, que sobreviveu ao ataque original, conta tudo o que aconteceu para o Hal Jordan, de como que a Liga foi derrotada, e como que ele sobreviveu, e como que, teoricamente, o Exército das Trevas foi derrotado em definitivo. E ele fala tudo isso numa espécie de cama de hospital no hall da Justiça da Liga. E no fim, o Adão Negro diz que nunca viu algo tão poderoso. E, gente, convenhamos que pro Adão Negro falar um negócio desse é porque realmente foi muito forte. E bem, a gente testemunha a favor do Adão Negro porque a gente viu a morte da Liga e foi realmente um negócio insano. Então, no ponto de vista editorial, eu acho que foi muito bom a DC ter contado a história de como que a Liga morreu lá na HQ da Liga da Justiça. E aqui no Dark Crisis a gente vê o desdobramento disso. Porque se a gente não tivesse visto como que a Liga morreu, eu acho que a gente não ia estar comprando nem um pouco isso. O que realmente torna essa ameaça do Pare e do Grey Darkness tão grande é porque eles derrotaram a Liga com muita facilidade. E é isso que torna essa história tão curiosa, tão interessante e diferente. Esse é o grande ponto positivo dessa saga. Mas bem, acontece que o Hal Jordan, ele não acredita no Adão Negro. E justamente porque ele já foi um vilão. Contudo, o Flash diz que outros heróis averiguaram a situação, como o Senhor Destino. E eles confirmam o que aconteceu. Mas para o Lanterna isso não importa. Ele quer evidências. E ainda diz que nem tem como saber se essa Great Darkness realmente foi derrotada. E assim, ele e o Flash Wally West vão atrás de algumas pistas. E antes de irem, o Wally fala para o John que ele precisa entender o significado de ser Superman para o mundo e que ele precisa sair da sombra do Clark. É então que a gente tem essa super página muito bonita dele olhando para a estátua da Trindade e sorrindo com uma ideia que ele teve. E bem, assim, ó, eu não sei quanto a vocês, mas eu achei um pouco estranho o Hal Jordan não ficar sabendo de nada disso que aconteceu. Quer dizer, ele é um Lanterna Verde da Terra. Mesmo que ele estivesse em outro setor, em outro planeta, pô, alguém poderia ter comunicado ele através do anel do Lanterna Verde. Então, assim, ó, eu achei essa justificativa de trazer o Lanterna Verde sem ele saber nada um pouco forçada. Mas tudo bem, não importa muito pra história. A HQ então corta para o Brasil, onde a Wonder Girl Yara Flor está lidando com um monstro queimando uma floresta. O Superman John aparece e ambos cuidam diretamente do problema. A Yara explica que os monstros estão fora de controle e que estão sendo possuídos por algo maligno. Ela então se introduz ao John, que também diz o seu nome. E isso daqui é uma coisa que na hora eu achei um pouco estranho, porque a gente já viu o Superman e a Wonder Girl atuarem juntos. Mas acontece que isso foi lá no Future State, e agora é de fato a primeira vez que eles estão se encontrando de forma cânone. O John fala que vai montar uma nova Liga da Justiça, e gostaria de convidar a Yara, mas acontece que ela se recusa. Ela diz que precisa se preocupar com a floresta, pois acabou de se tornar Wonder Girl e não pode sair assim do nada. E com isso, ela monta no Jerry e sai voando. Cortamos então para Nova York, onde vemos o Batman Jace Fox em ação. Novamente, o Superman aparece e tenta convidar o Batman para se juntar à sua equipe. Ele até chega a dizer que o Superman precisa de um Batman, mas o Jace Fox não gosta de trabalhar em equipe. E com isso, ele sai dali
e pede para ele ir atrás de alguns dos Robins. E antes de ir embora, ainda diz que o último Batman que se aliou a uma equipe acabou morrendo. Isso deixa o Joe meio para baixo, mas ele continua sua jornada de recrutar heróis. Só que dessa vez ele vai atrás de alguns heróis que não são assim tão conhecidos, como a Doutora Luz, que aceita o convite, o Monstro do Pântano, que recusa o convite, a Arlequina, que fica meio surpresa com tudo isso, o Damian Wayne, que super apoia o Super, mas diz que o seu pai está vivo, o Besouro Azul Jaime, que aceita, assim como o Gladiador Dourado e o outro Besouro Azul, o Ted Kord. E no dia seguinte, no Hall da Justiça, temos toda uma nova movimentação de pessoas ali. E é legal porque tem até uma referência ao Watchmen, porque tem aquela pessoa com um cartaz, né, dizendo que o fim está próximo, que sempre foi um negócio muito clássico de Watchmen. Acontece que o John vai anunciar a nova equipe da Liga da Justiça, mas algumas pessoas não querem uma nova Liga. Eles querem que a Liga permaneça morta para simbolizar o que eles fizeram, o sacrifício deles. Mas bem, dentro do Hall da Justiça, podemos ver que o Adão Negro se sente muito culpado pelo que aconteceu. E nisso, chega o John para dizer que ele formou uma nova equipe. E finalmente, vemos a nova equipe, formada pelo próprio Superman John, a Supergirl, a Doutora Luz, a Nevasca, o Besouro Azul Ted Kord, o Jaime, o Gladiador Dourado, a Nevasca, o Aquaman Jackson, o Damian, o Frank e, sim, a Arlequina. Então, é isso aí, tá confirmado 100% que a Arlequina é um membro da Liga da Justiça. E sim, eu acho isso muito bizarro, porque há 5, 6 anos atrás a Arlequina era vilã, mas a gente também tem que entender que dentro da própria história da Liga da Justiça, outros vilões já fizeram parte da Liga, como agora recentemente o Adão Negro e no passado o Lex Luthor, que também foi membro. E bem, na sequência tem a melhor página da HQ, que é o Adão Negro desaprovando totalmente a nova formação da Liga. Ele julga todo mundo, a Arlequina, os dois besouros, a Doutora Luz. É super engraçada essa página. O Jonathan Kent acha que eles vão dar conta, mas o Adão Negro diz que eles são apenas crianças. E no final, ele sai dali dizendo que eles não estão prontos. É então que cortamos para o Asa Noturna na Torre dos Titãs. Ele está super empolgado com essa nova fase dos Titãs, mas é nesse momento que aparece uma jovem titã chamada de Chupacabra. E ela está com ferimentos graves. Ela diz que eles o atacaram, e nisso vemos que ela tem uma bomba nela. E como só falta 1 segundo, a bomba explode dentro da torre. Do lado de fora, vários vilões estão juntos, realizando um ataque coordenado. O Deathstroke aparenta ser o líder do grupo, e é nisso que surge o Mutano. Ele acabou de ser capturado por alguns vilões. O Garfield diz que não adianta atacar a Torre Titã, porque eles vão sempre reerguê-la. Mas o Deathstroke não quer saber disso. Ele simplesmente pega a sua arma e atira no rosto do Garfield. E caraca, gente, eles mataram o Mutano? Porque eu acho difícil ele sobreviver a isso. Mas, né, é HQ, então fica um pouco na dúvida, porque logo na sequência, eles não falam o que aconteceu com o Mutano. Apenas fica implícito que ele morreu. Mas talvez ele não tenha morrido de fato ainda. De qualquer jeito, a história continua, mas a gente vai agora pro epílogo desse primeiro capítulo. No Multiverso 2, o Pária estava observando tudo o que acontecia na Terra Zero. Ele diz que a esperança sempre moveu os heróis, mas agora ele vai usá-la como arma para destruí-la. E na última página, vemos os heróis que morreram em agonia, talvez indicando que eles possam voltar de alguma forma. E é aqui que termina a primeira edição do Dark Crisis. E olha, foi uma edição legal. Não foi nenhum supra-sumo, não teve nada demais, mas foi legal. O maior ponto, com certeza, é essa polêmica da Arlequina. Mas como eu disse, eu não fico assim tão chateado, nem nada disso, porque no passado, Lex Luthor, Adão Negro e entre outros já foram membros da Liga. Vira e mexe, a DC faz umas edições editoriais pra chamar a atenção exatamente pra esse tipo de coisa. É pra ser polêmico, pra chamar a atenção, entendeu? E assim, ó, de qualquer jeito, essa Liga da Justiça, ela é temporária. Eu duvido que essa Liga da Justiça permaneça sendo a Liga da Justiça em definitivo por mais de 1 ano. Duvido. Então, assim, ó, eu acho legal pra ter uma equipe diferente, ver se eles conseguem fazer umas histórias legais com a Liga, e depois a gente vê o que acontece, tá ligado? Então, assim, ó, eu não acho ruim, eu não acho bom, eu só quero ver onde que vai dar. Agora, com certeza o que eu mais gostei foi esse negócio do Superman Jonathan recrutando os heróis e o bom humor dos diálogos. Porque o diálogo tá lidando com uma coisa super séria,
mas o tom é meio leve, sabe? É uma coisa bem divertida que você acaba rindo com alguns diálogos ali. Então eu acho que é isso que torna essa HQ diferente das outras crises. Ela tem essa coisa meio séria, mas ao mesmo tempo tem esses diálogos muito bons, muito divertidos de ler. É uma HQ boa de ler. O início ali envolvendo Asa Noturna eu também achei muito bom, o negócio da vela. Agora, eu não gostei muito dessa nova Legião do Mal formada pelo Deathstroke. Sabe, parece só mais uma equipe de vilão que vai estar ali para uma ou duas edições e que depois vai ser substituída pelo verdadeiro vilão da HQ, que é o Pária, a Grey Darkness. Mas enfim, né, isso aqui é só a minha opinião. Eu acho que de fato o grande vilão, Grey Darkness, né, o Pária, no final vai ser um grande vilão e vai ser muito legal ver como que toda essa história vai terminar. Mas enfim, gente, isso daqui é só a minha opinião. De repente vocês viram a história aí e não gostaram, por favor comentem aqui embaixo. E no mais, gente, é isso daí, muito obrigado e dá-lhe descer! E esse foi o vídeo da primeira edição da saga Dark Crisis. E aí, gostaram? Não gostaram? Deixem suas opiniões nos comentários. E se curtiram o vídeo, deixe aquele joinha e inscreva-se no canal para ficar sabendo absolutamente tudo sobre Batman. Obrigado, gente. Até a próxima. Tchau, tchau.